Você já sentiu uma força pulsando dentro de você, uma urgência em criar, expressar, manifestar algo único, mas que parece estar aprisionada por medos, bloqueios ou a simples falta de tempo e espaço no seu dia a dia? É como se sua alma sussurrasse ideias, imagens e melodias, mas a mente racional as silenciasse, dizendo não é bom o suficiente, não é prático ou não há tempo para isso. Se essa tensão entre o impulso criativo e a resistência interna ressoa em você, saiba que não está sozinho. A busca pela expressão autêntica é um anseio profundo da psique humana, e o despertar da criatividade é um portal para a plenitude. Carl Jung, o explorador incansável das profundezas da psique, compreendia que a criatividade não é um dom reservado a poucos artistas, mas uma força universal que reside em cada um de nós. Para ele, o ato criativo é uma manifestação direta do inconsciente, uma forma de trazer à luz conteúdos do self, o centro da nossa totalidade, que buscam expressão. Negar ou reprimir essa energia criativa não só empobrece a alma, mas pode levar a um profundo sentimento de frustração e vazio. A criatividade, na perspectiva junguiana, é um caminho para a individuação, um processo alquímico de transformar a matéria-prima da nossa experiência em algo novo e significativo, revelando quem realmente somos. Mas por que, mesmo desejando ardentemente criar, nos sentimos bloqueados ou insuficientes, adiando a expressão da nossa voz única? Os guardiões do bloqueio criativo, medo, perfeccionismo e assombra nossa capacidade inata de criar, que deveria fluir livremente, frequentemente se depara com barreiras poderosas que operam em nosso inconsciente. Jung nos ajuda a identificar esses guardiões do bloqueio criativo. O primeiro guardião é o medo, multifacetado e insidioso. O medo do fracasso é paralisante. E se não ficar bom o suficiente? E se ninguém gostar? E se eu não for capaz? Esse medo nos impede de sequer começar, mantendo-nos na zona de conforto da inação. Mas há também o medo do sucesso. E se eu me destacar? E se eu tiver que lidar com a visibilidade, a crítica ou novas responsabilidades? O sucesso pode nos empurrar para fora da nossa zona conhecida, gerando uma resistência inconsciente. Há ainda o medo do julgamento, uma extensão do medo da rejeição, que nos leva a silenciar nossa voz autêntica para evitar a desaprovação alheia. Esses medos, muitas vezes enraizados em experiências passadas de crítica ou desvalorização, se manifestam como uma barreira invisível à expressão. O segundo guardião é o perfeccionismo. Acreditamos que a obra de arte, seja um texto, uma pintura, uma solução, uma ideia, precisa ser impecável desde o início, sem falhas, sem rascunhos. Essa busca por um ideal inatingível nos paralisa, pois a realidade da criação é que ela é um processo de experimentação, tentativa e erro. O perfeccionismo é um inimigo da ação, pois a mente se convence de que é melhor não fazer do que fazer algo não perfeito. Jung nos ensinava que a perfeição é uma ilusão que nos afasta da nossa totalidade humana, que inclui a imperfeição e o aprendizado contínuo. A criatividade, em sua essência, é um ato de vulnerabilidade, e o perfeccionismo é uma armadura contra essa exposição. O terceiro guardião é a sombra não integrada, que se manifesta como autocrítica excessiva e crenças limitantes. A sombra contém todas as partes de nós que foram reprimidas e negadas, incluindo a crença de que não somos criativos, talentosos ou dignos de expressar nossa voz. Eu não sou um artista, minha ideia não é original, não tenho nada de interessante para dizer. Essas são vozes da sombra, ecos de críticas internalizadas da infância ou da sociedade, que se transformam em autossabotagem. A sombra pode nos convencer de que a criação é uma atividade frívola, impraticável, ou que não merecemos o prazer e a realização que ela pode trazer. Essa energia criativa reprimida não desaparece, ela se volta contra nós, gerando frustração, tédio e um senso de vazio, alimentando um ciclo de bloqueio e auto-rejeição. Esses guardiões, o medo, o perfeccionismo e a sombra da autocrítica, formam uma fortaleza que aprisiona nossa criatividade, impedindo-nos de acessar o fluxo abundante de ideias e a alegria da expressão autêntica. Viver com a criatividade bloqueada é viver uma vida fragmentada, desconectada de uma parte essencial do nosso self. Os sinais do bloqueio criativo. Quando a alma silencia, como saber se sua criatividade está bloqueada e sua alma clama por expressão?
A psique envia sinais claros quando a energia criativa é reprimida e desviada para outras manifestações. Um dos sinais mais evidentes é a procrastinação em relação a projetos pessoais. Você tem ideias, sonhos, aspirações que te chamam, mas sempre encontra desculpas para adiá-los. A lista de coisas para fazer um dia cresce, e a culpa e a frustração se instalam. Essa inércia é a manifestação do medo e do perfeccionismo que o impedem de dar o primeiro passo, mantendo-o preso no reino das possibilidades não realizadas. Outro sinal é a sensação de tédio ou vazio, mesmo com a vida cheia. Você pode ter uma rotina agitada, estar envolvido em várias atividades, mas, no fundo, sente uma falta de paixão, de brilho. Essa é a sua energia criativa, que não encontra uma saída construtiva, manifestando-se como um desânimo sutil ou uma apatia geral. O vazio não é a ausência de algo, mas a ausência da expressão do seu self. A necessidade excessiva de distrações e fugas também é um forte indicador. Você se pega buscando entretenimento constante, imerso em redes sociais, séries ou jogos, preenchendo cada minuto livre. Essa busca incessante por estímulos externos é muitas vezes uma forma de evitar o silêncio interior, onde a energia criativa reprimida e as vozes da sombra poderiam se manifestar. É uma fuga do desconforto da inação criativa e do chamado da alma. A autocrítica paralisante é um sinal direto. Cada ideia que surge é imediatamente julgada, desmontada e considerada insuficiente antes mesmo de ser explorada. A voz interna é tão severa que sufoca qualquer impulso criativo, levando ao medo de sequer tentar. Você se compara constantemente com os outros, sentindo-se inferior e desvalorizando sua própria voz. Essa é a sombra agindo, confirmando suas crenças de que você não é criativo o suficiente. Finalmente, a irritabilidade, ansiedade ou sentimentos de prisão são manifestações de energia criativa reprimida. A energia que deveria fluir para a expressão se torna estagnada, causando um mal-estar generalizado. É como um rio represado, cuja água, em vez de seguir seu curso natural, começa a transbordar em outras direções, criando desequilíbrios emocionais e físicos. A alma se sente aprisionada pela falta de expressão. Esses sinais são o chamado da sua alma para que você liberte sua criatividade e se reconecte com a sua essência. Eles são lembretes de que a vida que você está vivendo pode estar aquém do seu verdadeiro potencial expressivo, e que uma força criativa imensa espera para ser despertada dentro de você. Carl Jung e a alquimia da expressão. Liberando o artista interior como, então, podemos nos libertar dos guardiões do bloqueio criativo e abraçar o poder da expressão autêntica? A psicologia junguiana oferece um caminho, uma alquimia psíquica que transforma os bloqueios, o chumbo do medo e do perfeccionismo, no ouro da criatividade e da manifestação do self. Não se trata de uma receita mágica, mas de um processo de individuação, um trabalho contínuo de autoconsciência e coragem. Jung nos convida a 1. Confrontar o medo e aceitar a imperfeição. O primeiro passo é reconhecer que a criatividade não exige perfeição, mas coragem e vulnerabilidade. Observe o medo. Quando a voz do medo, e se não for bom, surgir, não a silencie ou a combata. Observe-a, pergunte: o que esse medo está tentando me proteger? Qual é a verdadeira insegurança por trás dele? Ao dar voz ao medo, ele perde sua força paralisante. Abrace a imperfeição radical, entenda que o processo criativo é inerentemente imperfeito. Erros, rascunhos, tentativas fracassadas são parte fundamental do aprendizado e da evolução. O objetivo não é a perfeição, mas a expressão. Permita-se ser iniciante, amador, desajeitado. A beleza reside na autenticidade do processo, não apenas no resultado final. Haja apesar do medo, não espere que o medo desapareça para começar. Dê o primeiro passo mesmo com a voz do medo sussurrando. A coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele. Cada pequena ação, por mais imperfeita que seja, enfraquece o poder do medo. 2. Iluminar a sombra da autocrítica e reivindicar seu talento. Sua sombra não é seu inimigo, é um tesouro escondido de energia criativa que, uma vez integrado, se torna uma fonte de expressão autêntica. Identifique sua autocrítica, preste atenção à voz interna que te julga e te compara. De onde vêm essas críticas?
São ecos de pais, professores, sociedade? Reconhecer a origem externa da crítica já a enfraquece. Recupere projeções criativas. Se você admira intensamente a criatividade em outros, mas se sente incapaz, pode estar projetando seu próprio talento reprimido. Recupere essa projeção. Reconheça que essa capacidade reside em você. O que você admira no outro é um potencial em você. Transforme a sombra em impulso. A energia da autocrítica pode ser transmutada. Quando a voz da crítica surgir, em vez de se paralisar, use-a como um sinal para acolher a parte de você que se sente insuficiente. Ao acolher essa parte, a energia se libera, transformando-se em um impulso para a expressão, e não para a paralisia. 3. Reconectar-se com o inconsciente. O fluxo criativo. A criatividade autêntica flui das profundezas do inconsciente, da conexão com o self e o inconsciente coletivo. Cultive o silêncio criativo. Crie espaços de quietude em sua vida. Acalme o ruído externo e interno para ouvir os sussurros da sua intuição. Meditação, caminhadas na natureza, ou simplesmente sentar em silêncio podem abrir os canais para o fluxo criativo. Diário de sonhos e imaginação ativa. Os sonhos são a via régia para o inconsciente. Mantenha um diário para registrar seus sonhos, símbolos e imagens que surgem. Use a imaginação ativa para dialogar com esses conteúdos, explorando o que eles querem expressar através de você. Atenção às sincronicidades. Preste atenção às coincidências significativas, encontros inesperados, ideias que surgem em momentos oportunos, livros que aparecem. Esses são sinais de que o inconsciente está trabalhando a seu favor, alinhando-o com seu caminho criativo. 4. Ação ritualística e a disciplina da expressão. A criatividade não é apenas inspiração, é também disciplina e ritual, um compromisso com a expressão. Defina um horário sagrado para a criação. Mesmo que sejam 15 minutos por dia, crie um tempo e um espaço sagrados para a sua prática criativa. Isso sinaliza ao seu inconsciente que você leva a sua criatividade a sério. A regularidade nutre o fluxo. Crie rituais de início. Tenha um ritual simples para iniciar sua sessão criativa: acender uma vela, tomar uma xícara de chá, ouvir uma música específica. Isso ajuda a mente a entrar no modo criativo e a superar a resistência inicial. Comprometa-se com a continuidade, não com a perfeição. O objetivo não é criar uma obra-prima a cada sessão, mas manter o fluxo da expressão. Escreva um parágrafo, pinte um traço, cante uma nota. A consistência é mais importante que a intensidade esporádica. Conecte-se a uma comunidade criativa. Compartilhar seu processo com outros que também estão criando pode ser incrivelmente nutritor. Receber feedback, não julgamento, inspiração e apoio de uma comunidade fortalece sua jornada. A recompensa. Autenticidade, significado e a vida como obra de arte. A recompensa de abraçar a alquimia da expressão autêntica e de despertar a sua criatividade é uma profunda sensação de autenticidade, significado e plenitude. Não é a ausência de problemas, mas a capacidade de transformar a sua própria vida em uma obra de arte em constante construção. Autenticidade e liberdade radical. Você se liberta da necessidade de agradar, de usar máscaras e de se encaixar em padrões que não ressoam com sua alma. A vida se torna uma expressão da sua verdade mais profunda, e você atrai pessoas e experiências que celebram quem você é, em sua totalidade. Você vive com leveza, pois não tem mais nada a esconder. Paz interior e fluxo contínuo. A luta entre o impulso criativo e o bloqueio diminui, dando lugar a uma harmonia e calma que nascem da expressão livre. Você entra em um estado de fluxo, onde o tempo parece desaparecer e a energia flui sem esforço, trazendo uma sensação de profunda paz e realização. Propósito e significado vibrante. Sua vida ganha um propósito mais vibrante e claro. Você se alinha com sua vocação, com o projeto do seu self, sentindo que cada ato de criação é uma oportunidade de expressar sua singularidade e de contribuir para o mundo de uma forma única. Vitalidade e energia abundante. A energia psíquica que antes era gasta na repressão, no medo e na autossabotagem é liberada para a criatividade, a vitalidade e a expressão plena do seu potencial. Você se sente mais vivo, mais energizado, com uma fonte inesgotável de inspiração para manifestar seus sonhos.
Sabedoria e conexão profunda. A integração das suas sombras criativas e a conexão com o inconsciente ampliam sua sabedoria sobre a condição humana e desenvolvem uma profunda compaixão, tanto por si mesmo quanto pelos outros. Você se torna um canal para a sabedoria que transcende o pessoal, e suas criações refletem essa profundidade. Legado da expressão. Sua expressão autêntica se torna um legado. Você não apenas cria para si, mas para o mundo, inspirando outros a encontrarem e darem voz às suas próprias criatividades. Suas obras, sejam elas um texto, uma ideia, um relacionamento autêntico ou uma forma de vida, deixam uma marca indelével. A alquimia da criatividade, segundo Jung, é a jornada de transformar a matéria-prima bruta da sua alma em ouro. É um convite para que você se torne o artista da sua própria vida, forjando beleza e significado a partir de cada experiência. A sua criatividade não é um hobby, é a sua essência. Seu próximo passo: liberte o artista que há em você. Se este roteiro ressoou profundamente em seu ser e você sente o chamado para despertar sua criatividade e abraçar a expressão autêntica, o momento de agir é agora. Não espere a perfeição ou a ausência de bloqueios. Comece com a coragem de expressar, um pequeno passo de cada vez. Exercício de alquimia da expressão. A semente da criação. Encontre um local tranquilo onde você possa estar sozinho e sem interrupções por pelo menos 30 a 45 minutos. Este é um tempo sagrado para a sua prática criativa. Sente-se confortavelmente, feche os olhos e respire profundamente, focando na sua respiração para acalmar a mente e o corpo. Permita que seu corpo se ancore no presente. Fase 1. Reconecte-se com o impulso criativo. Traga à sua mente uma ideia, um desejo, uma imagem, uma cor, um som, uma emoção que tem tentado se expressar através de você. Pode ser um projeto antigo, um hobby esquecido, uma nova inspiração, ou simplesmente um sentimento que quer ser traduzido em algo. Não julgue o quão bom ou útil isso é. Apenas sinta a energia desse impulso criativo. Onde você sente essa energia no seu corpo? Dê a ela uma cor, uma textura, uma forma. Ela tem um som, um cheiro? Permita-se sentir essa energia sem medo. Fase 2. Acolha o guardião do bloqueio. Agora, com a sua consciência compassiva, uma luz calorosa no seu peito, envolva essa energia criativa. Em seguida, convide a voz do bloqueio ou do medo que tenta silenciá-la. Pode ser o perfeccionismo, a autocrítica, o medo do julgamento, a crença de não ser capaz. Dê a essa voz uma imagem, uma cor, uma forma. Fale para essa voz, mentalmente ou em voz alta, sussurrando: eu te vejo. Eu te reconheço. Eu sei que você está aqui. O que você está tentando me proteger? Qual é o seu medo real? Permita que as respostas venham. Ao acolher o guardião do bloqueio, você começa a desarmá-lo e a liberar a energia que ele retinha. Fase 3. O ato criativo imperfeito. Com a energia criativa fluindo e o guardião do bloqueio compreendido, agora é a hora da ação. Escolha um pequeno ato criativo que você pode realizar agora, mesmo que seja imperfeito. Pode ser escrever uma frase ou um parágrafo sobre a ideia que surgiu. Desenhar um rabisco ou uma forma simples relacionada a uma imagem. Cantarolar uma melodia que veio à mente. Mover o corpo livremente por alguns minutos. Organizar um pequeno canto do seu espaço para a criação. Não se preocupe com o resultado final. O objetivo é dar vazão à energia criativa, quebrar a inércia e celebrar o ato de expressar. Sinta a alegria que surge ao permitir que essa energia flua através de você. Fase 4. Compromisso com a expressão autêntica. Com essa nova energia de expressão, pergunte ao seu self: que pequena rotina ou compromisso eu posso estabelecer para nutrir minha criatividade diariamente, ou semanalmente, sem a pressão do resultado perfeito? Pode ser dedicar 15 minutos por dia a um diário criativo, ter um encontro semanal com um hobby artístico, ou simplesmente permitir-se ter momentos de devaneio e inspiração. Comprometa-se a realizar essa pequena ação nos próximos 7 dias. Fase final: gratidão e retorno. Respire profundamente. Sinta a vitalidade que surge ao se conectar com sua criatividade. Agradeça ao seu self e ao processo alquímico por essa oportunidade de expressão.
Abra os olhos lentamente, trazendo essa energia criativa para o seu presente. Compartilhe nos comentários qual foi o pequeno ato criativo que você realizou hoje para libertar o artista em você. E como você se sentiu ao fazê-lo, mesmo que imperfeitamente. Ao compartilhar sua experiência, você não só solidifica seu próprio processo criativo, mas ilumina o caminho de outros, fortalecendo nossa comunidade de buscadores da expressão autêntica. Sua coragem de criar é um presente para o mundo. Se este conteúdo ressoou profundamente com você e você deseja continuar essa jornada transformadora, deixe seu like no vídeo. Seu apoio ajuda a levar essa mensagem de despertar a mais almas que anseiam por verdade e plenitude. Inscreva-se no canal para fazer parte da nossa comunidade de buscadores e receber conteúdos que te guiarão na sua alquimia pessoal e na manifestação da sua voz única. E ative o sininho para não perder nenhuma nova reflexão. Lembre-se, a vida não é um problema a ser resolvido, mas uma realidade a ser experimentada. Carl Jung. O seu potencial criativo é ilimitado. Comece hoje a expressar a sua mais autêntica obra, você.